Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho, a palavra vai entrar no seu coração hoje. Agora, irmãos, a semente quando ela é colocada, deixa eu perguntar para você, a semente quando ela é colocada em algum lugar, o fruto é instantâneo? Não é. Há um processo? Há um processo. Então é necessário que essa palavra encontre o seu coração e que você permita o processo de Deus. Glória a Deus. Quero falar sobre domínio. Domínio é uma expressão de Cristo. Deus me colocou aqui para exercer domínio. O Senhor me colocou aqui para expressar a imagem e semelhança dEle sobre todas as coisas. Se o Senhor me deu autoridade, então quer dizer que depende de mim, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eu quero ler alguns versículos com vocês. Os irmãos conseguem ver ou está muito distante? Ok, para mim está longe. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Satanás, então, o tempo inteiro procura algo, um momento para me devorar. E o mundo espiritual é real, irmãos. Mas o Senhor me deu domínio. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás não toca na nossa vida. Você tem autoridade, você pode falar isso? Fala assim comigo. Em o nome do Senhor Jesus, Satanás, você não toca na minha vida. Você está exercendo autoridade agora, proclamando isso. O Senhor disse a Caim: por que estás furioso? Olha a situação. Um irmão está muito angustiado, furioso, com raiva. Por que se transtornou o seu rosto? Por que você está com raiva dessa situação, Caim? E o Senhor diz: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado anda ao nosso redor. O que a Bíblia diz? Quem vai dominar? Nós vamos dominar. Eu não vou aceitar esse pecado entrar na minha mente, eu vou dominar. Qual foi o problema de Caim? Caim matou Abel, os irmãos sabem da história. O que ele fez? Ele permitiu que o pecado entrasse na mente dele, permeasse a vida dele, a alma dele. Ele deu brecha a tal ponto que ele matou o irmão. O que o irmão fez contra ele? Nada. Abel fez alguma coisa contra Caim, irmãos? O que ele fez? Ele só levou uma oferta que agradou a quem? E o que Caim, olhando a situação, ficou tão indignado que ele fez o quê? Matou o irmão. O que Abel fez contra Caim, irmãos? Qual foi o pecado que Abel fez contra Caim? Qual foi a atitude errada? Eu te falo, não foi nenhuma. Mas Caim encontrou um motivo para matar o irmão. Qual foi o problema? O problema não foi Jesus, não foi Deus. O problema não foi Abel. O problema estava onde? Caim. Nós, 99% das vezes, temos a intenção contra outra pessoa, mas o problema maior é em nós, não é no outro. Nós é que precisamos resolver o nosso coração. Nós é que precisamos perdoar, nós é que precisamos ser sal, nós é que precisamos ser benignos, nós é que precisamos ter atitude que honra a Deus. E mesmo que o outro faça algo contra você, irmãos, meu padrão é muito mais elevado. Eu sou aquele que perdoa. Eu sou aquele que dou a segunda, terceira, quarta, quinta oportunidade. Eu não pago o mal com o mal, mas eu pago com o bem. Quem é que estava errado? Caim deixou seu coração se contaminar. Foi Caim que não resolveu o problema da alma. O problema é de Caim. Mas Caim quer atribuir os seus problemas para todos. Caim quer encontrar um culpado.
Caim quer encontrar alguém que assuma os problemas que ele não conseguiu resolver na vida. E porque ele fez isso, a Bíblia diz que o pecado encontrou então um lugar. Mas o Senhor diz: cabe a você, Caim, dominá-lo. Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. Cabe a você, meu irmão, e cabe a mim, dominar o pecado que bate à porta. Cabe a nós dominarmos. O Senhor está dizendo: eu tenho domínio em o nome do Senhor Jesus. O Senhor me fortalece para que eu não caia. É em Cristo que eu confio. E mesmo que as pessoas me decepcionem, eu não posso matá-las, irmãos. Os irmãos estão aqui? A Bíblia então continua dizendo: vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é... então quer dizer que eu tenho que perceber que minha carne é fraca. Eu tenho que saber, olha, minha carne é fraca, mas eu vou dominá-la. Eu não vou dar brecha. Eu vou andar a segunda milha. Eu vou perceber o que o Senhor tem. Eu vou vigiar a minha carne. Irmãos, eu vou te falar, tem dia que a minha carne, ela não quer falar alto não, ela grita, ela quer dominar. Ela quer fazer a vontade dela. Irmãos, mas nessa hora eu tenho que exercer domínio na minha carne. Olha, irmãos, eu vou te falar. Não posso falar. Tem coisas que a gente não pode contar. Mas tem dias que as coisas são delicadas. Tem dia que dá vontade de você dar uma trombada de frente. Tem dia que dá vontade de você abrir um açougue. Vender carne de ovelha. E uma churrascaria para ter certeza que vai ser assada. Mas cabe a mim dominar. Eu vou dominar. Senhor, não o que eu quero, mas seja feita a tua vontade, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, me dá palavras que seja o Senhor dizendo, Deus. Cabe dominar, oh Deus, aquilo que eu quero falar e aquilo que o Espírito quer falar. Senhor Deus, que o Espírito fale, que eu me cale, Senhor Jesus. Senhor Deus, eu entrego a minha boca a Ti, oh Deus. Senhor Deus, o meu casamento é entregue ao Senhor, oh Deus. Pai, eu domino a minha boca, Senhor, o meu pensamento, Deus. Senhor Deus, o Senhor diz que cabe a mim dominá-lo, Pai. Senhor Deus, eu creio então, Senhor Deus. Eu sei que a minha carne é fraca, Deus, mas o meu espírito é fortalecido em Ti, oh Deus. Glória a Deus. Vocês não têm dias que a carne está berrando, não, irmãos? Às vezes eu penso que às vezes a minha tem dias que está no. Mas, irmãos, essa semana eu entendi. Eu devo dominá-la. Quantos creem nisso? E agora eu vou falar para você não ficar ansioso. Hoje eu fiz no PowerPoint e eu vou falar em números para você entender as áreas que você tem que dominar. Primeira área que eu coloquei é dominar os seus pensamentos. Os nossos pensamentos, a nossa mente, ela é bombardeada. Ela recebe um excesso de informações, uma rajada de metralhadora. A minha mente, ela está exposta a muitas coisas. Brechas acontecem através dos nossos pensamentos. Então Satanás, lembre-se, ele está procurando uma brecha. Uma das brechas que você tem que cuidar é dos seus pensamentos. O que invade a sua mente. O que você pensa ao longo do dia. Ao que você deixa a sua mente ser alimentada. As informações que você recebe, a sua mente, os seus pensamentos, eles vão sendo recheados de tal forma que se você não tomar cuidado, ele vai tomar domínio sobre você. Embora não controlemos os pensamentos, o que pensamos, podemos controlar quais pensamentos irão permanecer ou repousar em nossa mente. E aí eu coloquei um exemplo. Um pássaro pode até passar sobre a minha cabeça, ou ele pode até pousar sobre a minha cabeça.
Agora eu não posso deixar que ele construa um ninho na minha cabeça. Às vezes eu não tenho controle de um pássaro que passa na minha cabeça. Às vezes ele pode até pousar sobre mim, mas construir um ninho permanente eu não devo aceitar, irmãos. Isso tem a ver com os nossos pensamentos. Há pensamentos de desistência, há pensamentos de soberba, há pensamentos de arrogância, há pensamentos malignos, há pensamentos demoníacos que vêm na nossa mente. Irmãos, se nós andássemos, eu já falei isso, com uma bolha do nosso lado, com os pensamentos que nós temos, nós não sairíamos na rua. Como que as pessoas iriam ler? Falar, como que essa pessoa lê isso? Como que essa pessoa pensa isso? Então, irmãos, a nossa mente ela é bombardeada, e eu tenho que dominar o meu pensamento. Qual foi o problema de Caim? Ele não dominou a sua mente. Por que ele matou o irmão dele? O irmão dele tinha culpa, irmãos. Mas ele matou o irmão porque ele deixou que o pensamento entrasse. Meu irmão foi lá e levou uma oferta. Não, meu irmão vai morrer. O que tem a ver o bendito desse irmão com a história? A Bíblia diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Aí é o seguinte, então se eu renovo a minha mente, se eu transformo a minha mente, se a minha mente não é dominada por Satanás, se a minha mente não é dominada porque eu quero, mas a minha mente é renovada em Cristo, olha o resultado, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de... Então eu vou te falar algo, irmãos, consequência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem a ver com a minha mente. Renovar a minha mente. Eu vou te falar, irmãos, esse versículo aqui eu tenho que praticar ele todos os dias. Mas eu posso falar uma coisa? Eu tenho experimentado, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, um tempo onde eu tenho experimentado a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, irmãos. Irmãos, eu não vou falar em todas as áreas da minha vida, mas a maioria eu tenho experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque eu percebi que eu precisava e eu preciso todos os dias renovar a minha mente. Satanás não tem domínio na minha mente. Os pensamentos que invadem, eu não quero os pensamentos de Satanás, mas eu quero os pensamentos de paz do Senhor Jesus. Os pensamentos que me fortalecem, a minha fé. Eu quero experimentar, então, é de Cristo. Mas Satanás encontra na nossa mente problemas, situações. Me lembro, irmãos, quando a mãezinha, ela casou de novo, eu tinha 13 anos. Meu paizinho morreu, eu tinha 8. A minha mãe ficou uns 5 anos sozinhas e casou de novo. E o meu padrasto veio para a nossa família. Hoje a gente tem mais percepção, a gente tem clareza do que acontecia. Mas o meu padrasto, ele enchia de pensamentos como se os filhos fossem contra o relacionamento às vezes. E não tinha isso, irmãos, eu te garanto, pelo contrário. Nós estávamos com a nossa mãe. Nós queríamos o melhor para minha mãe, mas o meu padrasto começou a se levantar contra os filhos e contra todos, achando que nós estávamos contra o relacionamento, e ele foi criando aquele monstro no pensamento, na mente, e aí porque ele deixou isso invadir o coração dele, era difícil ele experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a luta não era minha. Os pensamentos eram que invadiam o coração, a mente dele. Ele tinha que se posicionar, irmãos. Nós às vezes damos brecha demais para Satanás. Volta a falar. Era Abel o problema? Foi o pensamento que invadiu Caim. Talvez você está matando pessoas ao seu redor com o pensamento de Caim, porque você não está dominando seu pensamento. Os irmãos estão aqui? Amém. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Eu estou gritando, parece que eu estou ficando já sem voz. Vamos para o próximo. Outro domínio que nós devemos ter na nossa vida, além dos pensamentos, dominar os nossos olhos. Dominar os nossos olhos é uma decisão, porque nós somos muito movidos por impulso. Do tipo, tem alguém passando ao nosso redor, a gente já olha. Olhar a primeira vez pode ser um impulso, mas a segunda vez já é curiosidade. É ou não é?
Terceira vez é que você está querendo olhar de novo, amigão. Sabe aquelas, não irmãs, né? Aquelas primas que às vezes põem aquela faixa. É a mini saia. Mas é uma faixa que põe aqui assim. Aí você está dirigindo um trânsito e tal. Aí de repente, automático, você olha, porque teve um movimento. Aí está aquela pessoa com aquela faixa andando. A primeira vez é impulso. A segunda vez, irmão, já é curiosidade. E aquilo vai encontrando brechas no seu coração. A terceira vez que você olha, a quarta vez que você olha, e quando você começa a procurar deliberadamente, você está permitindo os seus olhos acharem algo. Por isso, tome cuidado como você enxerga as pessoas e as circunstâncias à sua volta. Por que eu coloquei pessoas? Porque nós temos também um filtro diante de nós. É de querer julgar as pessoas por aquilo que nós olhamos. Irmãos, uma vez eu li isso, achei fantástico. Nós conseguimos, o ser humano consegue fazer um julgamento de uma pessoa em menos de 15 segundos. Se você nunca ter visto alguém, se eu chamar alguém aqui na frente, em 15 segundos, o ser humano é capaz de fazer um julgamento em relação àquela pessoa. De que forma? Você vai julgar aquela pessoa do tipo, essa pessoa é metida. Essa pessoa é arrogante. Nossa, essa pessoa é tão boazinha. Mas você não ouviu a pessoa falar nada. Você não se aproximou, você não se relacionou com essa pessoa. Mas o seu julgamento pelos olhos querem definir algo, irmãos. Cuidado com os seus julgamentos, porque os seus julgamentos, a maior parte das vezes, eles são equivocados. A maior parte dos seus pensamentos, dos seus olhos, são equivocados. Irmãos, a maior parte das vezes as pessoas erram nos seus julgamentos. Quantas vezes aqui você já errou em julgamento, irmãos? Eu já errei demais, porque eu precipitei com os meus olhos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então quer dizer que o meu olhar maligno, ele pode me levar para as trevas. O tempo inteiro. Irmãos, eu não nasci no lar evangélico, né? Eu achei muito sábio aqui o que a Karine falou, né? Que a nossa oração aqui hoje, o que nós fazemos hoje, define muito o que os nossos filhos vão servir na fase adulta. Eu não nasci no lar evangélico. Mas, irmãos, no mundo, eu vou te falar uma coisa, o ciúme consome. Você sai com a pessoa, mas você não desfruta o momento, você fica olhando para ver se a pessoa vai olhar para alguém. E você fica olhando ao redor para ver se tem alguém olhando para a pessoa do seu lado. E aquilo te consome. Você riu, né? Você lembrou da época lá no Jardim Guanabara, naquela mobilete, andando de ladinho aqui assim, né? Você lembrou, né? Depois os irmãos perguntam ali. Irmãos, te consome. E os seus olhos são sempre malignos. Você acha que sempre tem alguém olhando para sua esposa, para sua namorada, para o seu marido, para o seu namorado, porque os seus olhos são malignos. Você só olha com um olhar maligno. O problema não é o mundo ao seu redor, porque o mundo jaz no maligno. A questão é como que eu vou olhar. É minha esposa, ela decidiu ficar comigo. Muda tudo, irmãos. Glória a Jesus. Amém? Amém. E aí então, portanto, caso haja luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Que os nossos olhares sejam benignos. Que os nossos olhares sejam sempre recheados de luz. Eu vou ser benigno com o que eu olho. Eu vou ter um olhar benigno. E por mais que as circunstâncias falem o contrário, eu terei um olhar benigno com as coisas. Glória a Jesus, irmãos. Tenha domínio sobre seus olhos. Qual foi o primeiro que eu falei? Pensamentos. Tenha domínio sobre os seus? Qual que é esse? Tenha domínio sobre os seus? Olhos. Terceiro, brechas acontecem através dos nossos ouvidos. Jesus por várias vezes disse: quem tem ouvidos, ouça.
Então muito filtro vem por aquilo que eu ouço. Eu vou te falar, eu escolho o que eu ouço. Eu não ouço qualquer coisa. Não é qualquer pessoa que fala na minha vida. Não é qualquer pessoa que eu paro para ouvir. Não é qualquer pessoa que senta na mesa da minha casa para falar alguma coisa. Eu escolho o que eu vou ouvir. E se a conversa começar de um jeito que eu não gosto, falar, vamos parar a conversa, porque eu não quero contaminar o meu coração. Pois ele sabia que estamos sujeitos a escutar muitas vozes, especialmente a do diabo. Sendo assim, ao ouvir Deus, devemos deixar que encontre lugar no coração, pois isso gera fé. Ouvir está relacionado com fé. Então, se ouvir está relacionado com fé, ouvir coisas ruins vão minar a minha fé. Olha o que a Bíblia diz. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. A serpente, Satanás fez o que, irmãos? Disse. A serpente deu, a mulher deu ouvido a quem, irmãos? Serpente. Encontrou lugar. E o engraçado, o que o Senhor tinha feito o homem? Para que tivesse domínio sobre todos os animais que rastejam. O que era preciso ali naquela hora? Sai daqui, porque a autoridade estava sobre a vida deles. Mas ela não exerceu autoridade, ela deu ouvido a Satanás. E é assim que Deus disse no começo de toda a árvore do jardim, Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quem é que fala na sua vida? Quem você ouve? Quem te alimenta? Quem são as pessoas que podem falar? Irmãos, cuidado. Cuidado, porque isso mata você, irmãos. Não ouça qualquer um. Ah, pastor, mas fulano parece ser de Deus. Parece ser, são coisas distintas. Não ouça aquilo que não procede de Deus. Glória a Deus. Estou vendo um casal aqui, vai casar daqui uns dias em nome de Jesus. Ó, já mandou um amém, já está. Cadê? Levanta a aliança aí de noivado. Aleluia. Essa igreja casa, irmãos. Ou igreja que casa, irmãos. Glória a Deus. Quando vocês escolherem as testemunhas, os padrinhos do seu casamento, os padrinhos não são para dar presente, embora seja de Deus dar presente. Quando você for padrinho, dê presente. Glória a Deus. Mas os padrinhos, as testemunhas, elas servem. E o correto seria escolher pessoas que falam na sua vida. Pessoas que têm o compromisso de falar a palavra de Deus na sua vida. Não é uma questão de presente. Me lembro quando eu fui casar. Assim, quando a gente é crente também assim, é exagero, né? Que são 15 padrinhos do lado direito, 15 padrinhos do lado esquerdo. Mas, irmãos, no casamento da minha irmã foram 18 damas de honra. 1, 2, 18 irmãos, era gente demais. Mas aí uma pessoa chegou na Gisele e falou assim, olha Gisele, por favor, escolhe gente que vai te dar presente, não escolhe qualquer um não. Aí eu conversando com minha esposa, ela me falou, olha, o dia que eu tiver que escolher padrinho para me dar presente, não pessoas que eu tenha vínculo, acabou o propósito. Escolham pessoas que falam e que vão alimentar sua fé. Não é pessoas que concordam com você somente, é pessoas que falam palavra de Deus. Próximo. Brechas através das nossas mãos. As mãos são abençoadoras e devem ser utilizadas para praticar o bem e não o mal. Eu quero ler o versículo, Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14. Quantos têm filhos aqui? Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Está sendo dito o seguinte, se você disciplinar o seu filho com vara, ela não vai morrer, ela vai ser instruída. Mas a Bíblia diz o seguinte, você corrige criança com vara, não é com a sua mão. Mão é para abençoar, mão é para direcionar, mão é para indicar o caminho. Você não bate nos seus filhos com a mão, você corrige os seus filhos com vara.
As mãos, muitas vezes, nós usamos a mão de forma equivocada. Nós impomos as mãos de forma precipitada, mas a Bíblia diz que nós não devemos impor as mãos de forma precipitada, porque eu sou participante do pecado da outra pessoa. Então as mãos são abençoadoras. Por que na hora do louvor é necessário você levantar suas mãos para o céu? É que você acha que você vai voar, irmãos? Vou te ensinar algo. Eu estou mostrando para Deus: Senhor, eu me apresento essa manhã com as minhas mãos limpas diante da tua presença, Pai. E eu me rendo diante do Senhor. É um sinal de rendição, irmãos. As minhas mãos, elas são abençoadoras. Elas são para demonstrar, ela é para fazer carinho, ela é para sinalizar. Mas nós usamos as nossas mãos como brechas. Pegamos o que não deveríamos, tocamos aonde não deveríamos, fazemos gestos que nós não deveríamos, agredimos e nós não deveríamos, usamos as mãos de forma equivocada. E isso é brecha de Satanás, irmãos. Isso é brecha. Não vou perguntar aqui quantos aqui já erraram com as suas mãos. Mãos são abençoadoras. A mão é para proteger a sua esposa, não é para agredir a sua esposa, homem. Glória a Deus. Quinto, falta mais 2, pode ficar tranquilo. Brechas acontecem através dos nossos pés. E aí na hora que eu estava escrevendo ontem, eu falei: gente, mas tá bom, mas como que eu posso explicar isso melhor? Nós tropeçamos sempre pelos nossos pés. Você está andando, o que acontece? Você tropeça. Você não premeditou, mas nós ignoramos as coisas ao nosso redor muitas vezes. Os pés é o seguinte: é aquilo que me leva para o mal. É aquilo que me aproxima de pessoas que não deveriam me aproximar. É caminhar com pessoas que eu não deveria caminhar. É correr atrás de coisas que eu não deveria correr, porque muitas vezes é correr atrás do vento. É correr para alcançar alguma coisa que Deus não tem. É correr muitas vezes sem sentido na vida. E isso tudo é brecha, porque há pessoas que estão caminhando, mas nunca saem do lugar. Entra um dia, sai 2 dias, 3 dias, e Satanás está dominando aquela pessoa, e a pessoa não está indo para lugar nenhum. A sua alma está dominada, você não vai em lugar nenhum. Não, agora eu vou fazer diferente na minha vida. Você não foi para lugar nenhum. Seus pés não estão te levando para o propósito. Os nossos pés foram criados para caminhar em Cristo Jesus. Mas você tem que perceber: será que Satanás não está tomando espaço na minha direção? Perdi a direção da minha vida. Não sei para onde eu vou. E Caim fez o quê? Caim então achou em Abel um culpado, porque ele não conseguiu ter direção de levar o melhor para Deus. Então, Abel, você é culpado porque eu não vou em lugar nenhum. Abel, você é culpado, porque quando eu trouxe para Jesus, ele agradou da sua, e não agradou da minha, Abel. Caim é assim. Espera aí, irmãos, é Cristo que me conduz. Ninguém é culpado se eu não cheguei em lugar nenhum. É Jesus que vai me levar para o propósito, o problema sou eu. Deus me leva para o lugar dos teus propósitos, ó Deus. Me leva para o lugar do fluir do Senhor na minha vida, Jesus. Mas nós deixamos as brechas nos conduzirem para fora do propósito. Irmãos, quantas pessoas saem da igreja porque perde a direção? Culpado é o pastor Márcio. Irmãos, e você acha que eu tenho essa autoridade de parar o mover de Deus na sua vida? Você acha que eu tenho essa autoridade? Cristo nos deu autoridade. Eu sou um homem. É Deus que define a sua vida. Eu não determino nada na sua vida. Cristo determina na sua vida. Eu não tenho capacidade de parar ninguém. Para de atribuir para mim suas frustrações. Caminha na direção de Deus.
Assume as suas responsabilidades. Deus, eu quero caminhar na tua direção, Pai. Chega uma hora que a gente tem que falar: chega, Deus, o Senhor é maior do que tudo e todos, ó Pai. Irmãos, eu poderia passar minha vida frustrado com pessoas, e eu encontraria motivo. Me lembro, irmãos, a gente vai ter ordenação aqui. Glória a Deus. Eu estou gritando, irmãos. E há alguns anos atrás, no dia que eu fui para ser apresentado, era sábado, eu ia ser apresentado como obreiro. No dia, na casa do pastor Marcos Botelho, ele fez a multiplicação, quem ia andar comigo, fez um almoço para mim, minha esposa comprou um terno cinza e uma gravata amarela para mim. Vocês estão rindo, daqui a pouco você vai chorar com a história. Eu ia ser apresentado à noite. O pastor Marcos recebe uma ligação. Aí eu estou lá, né? Aí eu acho que ele comentou com as pessoas mais maduras que estavam na reunião. Ele recebe uma ligação informando que eu não seria levantado naquele dia como obreiro. E um detalhe, eu já tinha chamado a minha família, a torcida do Flamengo e do Corinthians inteiro para estar lá. Aí ele me chama lá naquela cadeirinha, lá do lado de fora daquela casa, daquele townhouse, no meio lá do condomínio. Senta comigo. Márcio, então, há uma direção que você não pode ser levantado agora, porque há pessoas que chegaram primeiro e a gente tem que respeitar isso. Mas o ano que vem, daqui a um ano, você vai ser apresentado. Irmãos, a multiplicação feita, eu sabendo quem seriam os meus discípulos, eu com o terno e a gravata amarela, pronto para usar aquela noite. Aleluia! Por isso que eu não gosto de gravata, está explicado, e nem terno, está explicado. Pronto. E de repente, não posso. Peraí, mas é minha família que vai estar lá. E as pessoas que eu convidei, como é que eu ligo? Eu não sabia nem para como que começava. O negócio era daqui 3 horas. 4h30. Irmãos, mas naquele dia, eu falei: olha, homem não pode parar o mover de Deus na minha vida. Não tem homem, não tem nada. Mas eu declarei aquilo, irmãos, eu vou te falar, eu declarava, mas o sentimento não queria deixar, mas eu declarava, porque eu sabia que Satanás estava tentando minar, estava querendo me tirar do propósito. Irmãos, e eu te pergunto, e se naquele dia eu deixasse Satanás dominar os meus pensamentos, a minha mente, os meus pés para saírem fora do propósito, eu não estaria pregando o evangelho aqui hoje. Mas vou te falar, homem não para mover de Deus na sua vida. Pare de achar que alguém é culpado das suas frustrações. Pare de achar que eu sou culpado das suas frustrações. Pare de achar que videira é culpado das suas frustrações. Quero te falar, irmão, é você que vai definir para onde você vai caminhar em Cristo Jesus. E eu quero, irmãos, caminhar para onde o Espírito de Deus me guiar, em nome do Senhor Jesus. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Nós ignoramos as pedras pequenas, por isso nós caímos. E esse versículo aqui sempre fala comigo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Na hora da perseguição, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, Senhor, o Senhor não permitirá que os meus pés vacilem, mas eu estarei firme em Cristo Jesus.
Ah, Deus, eu vou enfrentar os meus gigantes, eu vou enfrentar, ó Deus, as minhas complexidades, a minha inferioridade, Deus, mas o Senhor vai me fortalecer em Cristo Jesus. Oh Deus, a pastora estava falando do filho. Uma vez eu tive uma conversa séria com ele. Falei, larga de complexo de inferioridade, Deus te fez para as coisas grandes. Falei isso para o Samuel, falei, para com complexo de inferioridade. Aí esses dias, a gente foi sentar com os casais, os pastores, sentei com ele e com a esposa dele, a gente estava lembrando, e o testemunho foi maravilhoso, porque você falar de você é uma coisa, é bom quando as pessoas falam a seu respeito. E aí eu falei, irmão, glória a Deus que você venceu aquele complexo de inferioridade. A esposa, venceu e venceu bem vencido, viu pastor, porque esse aqui não tem problema nenhum mais com complexo de inferioridade. A esposa reconheceu isso, porque ele se posicionou em grandezas, tanto é que está sendo ordenado em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Penúltimo, feche as brechas que acontecem no seu coração. Satanás então agora está procurando algo que encontrou lugar no seu coração, por meio de sentimentos e desejos pecaminosos que deixamos tomar conta do nosso coração. E aí presta atenção, mesmo sendo intencional ou não, podemos nos afastar completamente de Deus e das pessoas que o Senhor nos designou com um propósito. Muitas vezes nós deixamos que sentimentos definam a nossa vida. Eu quero te falar que o homem de Deus não é movido por sentimento, o homem de Deus é movido por um grande propósito. E aí então, irmãos, uma história, pastor Marcelo e pastora Luísio. Pastor Marcelo trabalhando com pastora Luísio há muitos anos atrás, numa editora da igreja de onde eles vieram. E o pastor Luísio, o Marcelo conta, tá bom? Estou contando a versão do pastor Marcelo, não estou contando a versão do pastor Luísio, tá? Tem duas versões aí. E aí o pastor Marcelo conta, ele escreve isso no livro, só que ele não conta quem era, eu que estou contando aqui de entrão que eu sou. Qualquer coisa a gente edita essa parte. Ele chega no pastor Aloysio e fala, mostra um projeto, o pastor, não Marcelo, isso aqui não está bom não. O pastor Marcelo coloca o papel no chão e fala, Aloysio, não aguento trabalhar com você, porque tudo que eu faço você critica. Tudo que faz não é suficiente para você. Faz o seguinte, trabalha do seu jeito, e eu vou trabalhar do meu jeito. Pastor Aloysio olha para o Marcelo e começa a chorar compulsivamente. E ele fala, Marcelo, se você me abandonar, eu não tenho mais ninguém. Me abandona não. E aí nessa hora, irmãos, o que faz? Vou te falar, se naquele dia o pastor Marcelo desistisse daquele relacionamento com o pastor Luiz, eu te falo algo. Talvez esse propósito dessa igreja videira que tem avançado tanto com esses homens que têm uma aliança, talvez a gente não teria experimentado tanto como nós estamos experimentando. Vou te dar um segundo exemplo. Eu tive uma pequena discórdia com o pastor Marcelo esses dias. Pequena. Nós poupamos os nossos filhos dos problemas em casa. E aí eu falei, pastor Marcelo, não gostei disso, acho que está errado isso, não é assim e tal. Aí o pastor Marcelo olhando para mim, e aí ele põe aquela mãozinha na cabeça dele aqui assim. Mas tem uma coisa, se eu estiver morrendo, a primeira pessoa que eu chamo do lado da minha cama, para dar direção nas coisas que eu preciso, é você. O que você fala? Não, mas não dá vontade de falar, mas você tinha que falar isso agora, falasse em outro momento, eu estava cheio da minha razão. Mas por quê? Porque os sentimentos, as brechas de Satanás estavam encontrando lugar no meu coração. E eu entendi, o que me une ao pastor Marcelo é um grande propósito. Eu não posso deixar os meus sentimentos encontrarem lugar, brecha para Satanás. O propósito é maior. Por fim,
As brechas acontecem através da nossa boca. Nossa boca é poderosa demais, irmãos, para construir ou para destruir. Esses dias o Leandro veio aqui na frente aqui, eu falei algo para ele. O Leandro é um dos meus seguranças, qualquer coisa, irmãos, resolvam com ele. Levanta a mão aí, Leandro. Resolva com ele. E eu falei para ele algo. Seus inimigos, a luta começa sempre pela boca. Davi começou a luta contra o gigante através da palavra. A palavra é poderosa. A palavra tem força. A palavra tem peso. A palavra constrói, mas a palavra também destrói demais. A palavra destrói relacionamento. A palavra destrói casamentos. Palavras destroem amizades. Palavras destroem igrejas. Quando falamos o que não deveríamos, murmuramos. Sabe qual que é o original de murmurar? Rosnar. Sabe o que rosna? Cão. Reclamamos, fofocamos, criticamos, nós abrimos brechas, provoca divisão a boca. Ao falarmos das pessoas e não resolvermos diretamente com elas nossas diferenças, queremos de forma maligna que os outros nos deem razão. Quando eu não resolvo os problemas com a pessoa, e eu fico aquele falar para as outras, na verdade eu estou querendo provocar divisão. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios capítulo 16, versículo 28. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, eu tenho vários defeitos, não é 1, 2, são vários, e fora os que eu nem vejo. Mas eu decidi uma coisa na minha vida cristã: o que tiver que conversar com você, eu vou falar. Porque às vezes as pessoas acham, o pastor está dando recado porque ele viu uma foto que eu postei no Facebook. Tinha uma irmã que me mandava mensagem toda semana: pastor, você falou aquilo na pregação por minha causa. Eu falei, chegou um dia que eu escrevi para a irmã, falei, irmã, eu não vivo em função sua, irmã. Eu não prego uma palavra só para você. Mas ela achava que todos os dias eu pregava a palavra dando um recado para ela. Irmãos, deixa eu te falar, se eu tiver alguma coisa com você, você pode ter a certeza, não ache. Será? Não, eu vou até você e eu vou falar, irmão, está acontecendo algum problema? Estou sentindo você distante? Irmão, aconteceu algum problema? Alguma coisa está acontecendo? Eu prefiro fazer isso. Não, eu não quero fazer, eu não quero falar, eu não quero resolver. Irmãos, eu aprendi a resolver as minhas coisas. Isso é ser igreja. Eu não sei se você aprendeu, mas não, eu vou ficar calado para resolver. Como se calar resolvesse o quê? Vamos resolver, vamos conversar. O que a gente pode resolver? Como que a gente pode melhorar? Preciso mudar? Preciso rever algo? Mas quando eu saio dessa esfera de resolver com a pessoa e procuro outras, você está sendo maligno, você está sendo voz do diabo na vida das pessoas. Mas aí, engraçado, que as pessoas que fazem isso, elas não veem mal. Não tem mal nenhum não, só a gente mesmo, só pessoas que eu tenho intimidade, é só pessoas que eu tenho liberdade para falar, eu procuro você porque eu tenho liberdade. Não, irmãos, isso é maligno, isso é perigoso, irmãos. Você não resolve com as pessoas que não tem a ver com o problema. A Bíblia diz, vai até aquela pessoa e resolve com a pessoa que você tem um problema. Isso é tão saudável, irmãos. Mas o que a gente faz?
Olha, eu preciso abrir meu coração com você, mas a pessoa não tem nada a ver com a história. Você está dividindo a igreja, meu Deus. A igreja de Cristo, irmão. Você está tocando na igreja, presta atenção, resolve com a pessoa. Parece que as pessoas querem tirar as frustrações que ela tem, ela quer compartilhar com alguém que parece que apoia a frustração dela, que reforce a frustração dela. Eu tenho mais alguém que concorda comigo. Irmãos, não é uma questão de concordar, é uma questão de resolver o problema. Você não tem que fazer um time e vir com um time contra uma pessoa. Vamos lá, vamos pegar ele lá agora. As pessoas estão falando de você, pastor Márcio. As pessoas quem? Você fermentou todo mundo. Você falou demais. Eu posso até estar errado mesmo, irmãos, e eu vou errar mesmo. Mas resolve comigo. Não seja covarde de vir 30 contra a minha pessoa, não. Vem você. Conversa comigo. Conversa com o irmão que você está tendo um problema. Olha, meu coração está dessa forma. Lembrei do Cidenilson, muitos anos atrás, louvado seja Deus. Ele chegou em mim, pastor, está com algum problema, eu e você? Não sei se você lembra disso, lá na capela. Você sabe o que eu fiz com esse homem de Deus? Falei, irmão, não sei nem o que é, mas eu já ajoelhei no pé dele na hora. Pus a mão no pé dele e orei. Falei, Senhor Deus, se tem alguma coisa errada aqui, Deus, me perdoa. Eu silencio a voz de Satanás agora. Eu não quis nem entrar em detalhe o que era. Se incomodou, meu irmão, irmãos, eu não tenho problema de pedir perdão, não. Mas às vezes você está deletando pessoas da sua vida porque o seu coração se encheu demais. Vai lá e resolve, meu Deus. Vai lá e resolve com o irmão, com a irmã. Vai lá e resolve com o pai, com a esposa, com o tio, com o filho, com a filha. Mas para de fazer reunião para ficar falando mal dos outros, gente. Isso é loucura, é igreja, meu Deus. Eu estou ensinando os meus filhos aqui, irmãos. Tem vocês como filhos, eu posso falar aqui como um pai. Estou ensinando vocês. Não estou falando de frustração, não, até porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa, sinceridade. Esses dias eu orei muita intensidade, algumas coisas, eu fiquei pensando muito na minha vida. Falei, gente, eu sou amado mesmo. Poxa, eu tenho uma igreja que me respeita tanto, que me honra tanto. Eu não fico vendo, ouvindo fofocas. É um negócio, eu acho isso ótimo. Mas eu estou pregando a palavra de Deus, e o Espírito está falando. Às vezes não é questão comigo, não estou aqui para defender a mim, não é isso. Até porque eu me sinto muito honrado aqui. Mas eu acredito que às vezes tem coisas no seu coração que está difícil. Você está mal com alguém, você está chateado, você está se sentindo... Você acha que fulano gosta mais do que o outro, que de você. São essas 7 áreas que eu preciso falar aqui hoje. Não estou aqui para trazer peso, mas eu estou aqui para trazer. Fecha as brechas que Satanás está trazendo na sua vida. Meu Deus. Satanás às vezes está parando você há tanto tempo, irmãos. Sabe aquela coisa que você não tem nem mais força, está difícil, pesado. Oh Deus, oh Espírito Santo. Deixa o Espírito conduzir o seu coração agora. Eu preciso fazer essa oração. Essa é a minha primeira pregação do ano. E o quanto Jesus falou comigo quando eu preparava essa palavra. Meu Deus. Eu creio que o Senhor me deu algo profético, irmãos. Eu não sou o mestre na palavra. Mas, irmãos, eu sei que eu sou direcionado pelo Espírito de Deus. Eu tenho essa sensibilidade, irmãos. Eu sinto que você está permitindo a sua alma ser o maior obstáculo do mover do Espírito na sua vida. E o Senhor diz, volta no primeiro, por favor. Quero terminar lendo o versículo. O Senhor disse, o anterior. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso, amargurado, chateado, com raiva? Por que se transtornou o seu rosto, meu filho? Se você fizer o bem, não será aceito? Não é isso?
Não é a questão, então, você não acha que você precisa ser aceito? Pratica o bem, faça o que é correto. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Satanás está lá, irmãos. E Satanás, ele quer invadir. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominar. Feche seus olhos. Está diante de nós, irmãos, o que a gente vai construir. E a palavra que eu tenho para nós como igreja é Deus conosco. Deus estará conosco e Deus vai se manifestar aonde nós estivermos. Essa é a palavra que Deus tem nos dado como igreja. Deus é conosco. Mas eu preciso que você ore agora, porque o Senhor diz: você vai dominar agora o que está tentando te dominar. Eu gostaria que, se você quer se ajoelhar ou só curvar a sua cabeça, se você sente a necessidade de vir aqui à frente, não sei o que você quer fazer, mas eu preciso que você ore. Fala: eu não deixo mais Satanás dominar a minha mente, dominar as minhas mãos que me levam para as drogas, para o pecado, os meus pés que me levam para pessoas que não deveriam, os meus pensamentos que me invadem, que tentam encontrar no meu coração algo. Oh, irmãos, os seus olhos, os seus ouvidos. Espírito Santo de Deus, eu oro para que essa igreja experimente do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, eu creio em algo profético. O Senhor foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Isso representa que aquela coroa sufocou a cabeça, os pensamentos de Cristo, porque Cristo levou sobre si todo pensamento que era contrário. Você é livre em nome do Senhor Jesus na sua mente, nos seus pensamentos, meu irmão. As suas mãos e os seus pés que te levaram para um lugar que não deveria, os cravos foram colocados nos pés e nas mãos. Você é livre em nome do Senhor Jesus. O Senhor ouviu tantas coisas, mas Ele ouviu e levou sobre si. Ele levou, irmãos, sobre si naquele dia. E naquele dia Ele disse: está consumado. Isso significa: olha, tudo foi feito agora. Está consumado, você é livre, meu irmão, minha irmã. Você é livre, o Senhor está dizendo isso para nós: meu filho, vocês são livres. Vocês são livres. Não deixa que seu coração se encha mais, irmãos. Eu gostaria de nós ministrarmos essa canção diante do Senhor. Eu sei que o Senhor vai trazer libertação nas mentes e no coração de muita gente aqui hoje. E digo mais: se você sente necessidade de ir até alguém hoje e orar com alguém, sai do seu lugar, tenha essa atitude de nobreza. Eu vou lá, eu vou orar, eu vou resolver essa situação com meu irmão, eu decido resolver. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.